Salve, salve, senhoras e senhores, bebus e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. Né? E hoje, então, né, já abri aqui um Chopp Ribeirão para o nosso papo com cerveja, nosso goró filosófico. Né? E hoje trago-vos boas novas. Boas novas. Hoje, o cachorro, ele perdeu o posto honorário de melhor amigo do homem. Destronado, desbancado que foi pelo macaco. Tá? Sobretudo, o chimpanzé e o gorila. Tá? Que, fiquei sabendo, que tem o mesmo gosto, a mesma predileção e a mesma capacidade, não a mesma, mas tem a capacidade de metabolizar o álcool. Ou seja, como diria o Mussum, o chimpanzé e o gorila são dos sindicatos. Tá? Então, hoje, o macaco passou a ser o melhor amigo do homem. O Vinícius de Moraes, o poetinha, dizia que o uísque era o cachorro engarrafado. Né? O uísque passa a ser o gorila engarrafado, meus amigos. Ora direis, azarão, perdeste o senso. Não, né? E vos direi no entanto, né? Como que eu fiquei sabendo disso? Bom, estava lá hoje dando uma olhadinha nas notícias, né? E vi lá um artigo que dizia lá que os chimpanzés, numa certa região, eles consomem cerca de 1,5 latinha de cerveja por dia. Tá? Lógico que não a cerveja, mas o equivalente em álcool a 1,5 latinha de cerveja por dia, através de frutas fermentadas. Até aí eu vi a manchete, não foi surpresa, né? Vou tentar fazer sem o óculos, que está dando esse reflexo. Se eu precisar palhar alguma coisa no meu roteirozinho, no meu fio de Ariadne, né, que eu faço aqui, eu ponho de novo. Mas aí também o meu olho fica... Tá, deixa assim mesmo, se for do reflexo. Tava lá. Aí eu fui tentar ler a reportagem, só que ela estava num jornal em que ele restringe, né, o acesso para não assinantes. Tem lá, eu conheço uns sites de quebra de paywall, né, que derruba essas paredes, mas não estava com muito saco, então copiei o título, coloquei no Google para ver se aquilo havia sido publicado em outro lugar. E o tal do Gemini lá, que acho que é a IA do Google, ele falou que realmente aquilo era verdade, né? E falou também que existia para mim, que existia a hipótese do macaco bêbado. Aí, meu amigo, aí delirei. Nunca ouvi falar dessa hipótese do macaco bêbado, né? E essa hipótese do macaco bêbado, ela é perfeita. Né? Ela mostra, né, ela explica tudo. Ela mostra que o cara gosta de álcool, né? Não é um vício cultural, um vício construído, né? Não é uma construção social, né? Como gostam de dizer essas militâncias de hoje, né? Pessoal, tudo no ser humano é construção social, né? E eu sempre digo, construção social são meus hobbies, né? O que essa hipótese do macaco diz? Ele diz que essa predileção ela não é um vício, né? Na verdade, ela é uma herança evolutiva, que o fato do homem, nós, né? O chimpanzé e o gorila terem herdado dos nossos ancestrais comuns um gene que dá a eles essa predileção e essa capacidade de metabolizar, isso foi uma vantagem evolutiva. Isso ajudou na nossa sobrevivência, meus amigos, sobrevivência, né? Então, o gosto pelo álcool, tá, não é vício, é gosto de uma vantagem evolutiva para quem tinha aquele gene da predileção, da afeição e da capacidade de metabolizar, né? Mas como que é isso? O que diz essa hipótese, né, do macaco bêbado, né, que agora para mim é o melhor amigo do homem, né? Ela se apoia em 3 pilares: o chamado odor da sobrevivência, a mutação milagrosa, eu acho esse nome é genial, e o efeito aperitivo. Tá? O que é o odor da sobrevivência? Os estudiosos, né, Robert alguma coisa, o cara que postulou, né, essa hipótese do macaco bêbado, né, para a gente ver que tem cientistas que realmente eles pesquisam temas relevantes, né? Cura do câncer, para que isso, meu amigo? Não é botar o homem em Marte, para que isso? Né? Acabar com a fome do mundo, isso não interessa, né? Na verdade, o ser humano tem que se extinguir mesmo. Então, esse daí, ele tem, justifica ali o gasto que ele teve com a ciência, a hipótese do macaco do bêbado. Então, o primeiro, o pilar, né? O primeiro do tripé,
o odor da sobrevivência. O que é isso? Bom, África, né? Lá nos primórdios, o Homo sapiens, ele surgiu da África, né? Na África. E só depois que ele espalhou a sua miséria e ruína pelo resto do planeta. E florestas tropicais, clima úmido quente, frutas maduras caem, e no chão ali existem fungos, existem bactérias, né? Fungos naturais, e que atuam como leveduras. Então essas frutas fermentam, tá? E geram ali o álcool. Até aí não foi novidade nenhuma para mim que o macaco ele consuma álcool dessa forma, né? Outros animais também consomem. É famoso, né, o caso do elefante. Tem elefante que vicia em amarula. Tem até um licor de amarula. Ela cai, fermenta e o elefante daí fica meio doidão, né? Mas o que diz essa hipótese, né? A fruta cai ali, fermentava, produzia uma quantidade de etanol. Com o calor, aquele etanol evapora e lançava no ar uma trilha de odor. E o que o macaco aprendeu? A seguir essa trilha. E por quê? O macaco, assim, nem eu, que sou um macaco, nem o chimpanzé e nem o gorila, ancestrais comuns a nós. Tá? O macaco nunca virou homem, né? Nós derivamos de ancestrais comuns. Isso é muito diferente uma coisa da outra. Ele sabia que se ele seguisse aquela trilha do etanol, ele chegaria a uma árvore repleta de frutas maduras, né? E ele teria o alimento. Claro, ele comia uma ou outra fermentada ali também, porque ele, né, tinha esse apreço ali pelo álcool, mas ele se alimentava daquelas frutas, né? Era um indicador para ele. Então, o ancestral nosso, vamos chamar de macaco, tá? De forma genérica, ele aprendeu a associar o cheiro do álcool com alimento, que naquela época era uma coisa difícil de conseguir, né? Até hoje, no mundo natural, os animais, eles passam o dia inteiro atrás de alimento. Então, começou dali, né? Então, esse cheiro, o odor da sobrevivência, levava ele até a fruta. Então, ele já associou, né? Já ficou ali um reflexo condicionado. Senti cheiro de birita, eu sei que tem comida ali. Começou daí. E aí, o segundo pilar, a mutação milagrosa. Essa, então, dizem os estudiosos que a coisa de uns 10 milhões, mais ou menos, ocorreu lá uma mutação no gene ADH4. E essa mutação, ela potencializou em 40 vezes a capacidade daquele ancestral, comum a nós e aos macacos, de metabolizar o álcool. Ele pôde metabolizar o álcool 40 vezes mais rápido, ou seja, ele pôde tomar, né, comer fruta até não poder mais, né? E por que foi importante? Bom, mas antes disso, vou fazer aqui um pequeno parênteses, espero que seja pequeno, a coisa da mutação. Tem gente que acha assim, que a mutação acontece de caso pensado, que o animal, a planta, direciona a mutação. O animal está no frio, eu preciso de uma pele mais grossa, eu preciso de um pelo branco para me camuflar com a neve. Ele direciona, e não. Tá? A coisa não é assim. A mutação é um evento aleatório. Até porque, se tudo fosse perfeito, ela não aconteceria. Não é? E essa imperfeição da mutação, ela é que gera uma variabilidade que permite que os seres vivos evoluam e se adaptem, né? É uma coisa paradoxal. Ela é um erro, né? As nossas células, elas vêm se multiplicando. Você cresce pela multiplicação das células, você repõe células que morrem, você regenera ferimentos. Sempre que uma célula vai se duplicar, a primeira coisa que ela faz é replicar o DNA, é fazer uma cópia do DNA para que a próxima célula também tenha essa cópia, para que seja uma célula do mesmo tipo, etc, etc, etc. Só que não é perfeito. De vez em quando ocorre o que? Um erro nessa cópia. Né? Naqueles bilhões de bases nitrogenadas, ocorre um erro. Isso que é a mutação. Esse erro, ele pode dar uma característica diferente para aquele indivíduo, dos outros da espécie dele, ou pode não dar. Não dando, a coisa passa. Dando uma característica diferente. Vai ser melhor? Depende. Repito, o que esse erro ocasional, aleatório fez, o que ele gera, não é nada programado, e o que ele gera, quem vai decidir se é bom ou se é ruim, se aquele gene modificado merece permanecer na espécie, é o ambiente. Se por acaso aquela alteração que aquele indivíduo, ou poucos indivíduos tiveram, se dá para eles uma característica que naquele meio aumenta a vantagem dele de sobrevivência em relação aos que não têm aquela mutação,
esse gene defeituoso, que era defeituoso inicialmente, né, que foi um erro, ele tende a permanecer na população e um dia compor a maioria dela. Por quê? Se eu tenho ali um gene, me deu uma habilidade que os outros não têm, né, naquele meio, eu vou ter uma chance maior de sobrevivência. Eu vou viver mais, portanto, eu vou procriar mais, vou gerar mais descendentes, vou passar esses genes para os meus descendentes, que também terão essa habilidade, que viverão mais que os descendentes dos que não têm, e é ad infinito. Com o tempo, aqueles que não tinham a mutação original, eles vão deixando de existir. Né? E chega um ponto que a população, no geral, a maioria da população tem aquele gene ali. Né? Então, é assim, o ambiente que decide. E se for ruim, o contrário, aquele indivíduo vai sobreviver menos e aquele gene nem é passado. Ele morre ali. Né? Uma mesma mutação, numa mesma espécie, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, dependendo do ambiente. Tá? Tem um exemplo que eu acho muito didático, que é o caso da anemia falciforme em humanos. Né? É uma mutação no gene que altera o formato das hemácias. As nossas hemácias, os glóbulos vermelhos, não é? Responsáveis pelo transporte de oxigênio, eles são discoides, como se fosse uma bala soft. É um disco meio apertado no meio assim. Essa anemia falciforme produz hemácias defeituosas, em forma de foice, né? O nome falciforme, forma de foice, uma meia-lua. Essas hemácias têm uma capacidade muito reduzida de transportar oxigênio. Então as pessoas portadoras da falciforme, elas são pessoas que não obtêm a mesma energia dos alimentos que quem tem uma hemácia normal. São pessoas que vivem cansadas, vivem com preguiças, vivem fatigadas. Não é? Por isso que a maioria da população humana não tem esse gene. Não é vantajoso para ele permanecer na espécie. Só que existe uma certa região do planeta onde esse gene está presente na maioria da população. E só existe uma explicação para isso. Naquele ambiente, esse gene dá alguma vantagem para ali, ou ele não estaria na maioria da população. Mas que vantagem pode dar uma hemácia defeituosa ali? Né? Uma hemácia que carrega menos oxigênio. O que acontece é o seguinte, meu amigo, você tem uma ideia da coisa do ambiente, o que o ambiente faz? Tá? A mutação aleatória, o ambiente é que decide se ela é boa ou não ali naquele ambiente. Esse lugar onde a população, a maioria tem o gene, é uma região da África, que até hoje, né, é flagelada pela malária. Né? A malária ali talvez seja, se não a principal, uma das principais causas de morte daquela população, a malária. Né? E por alguma razão que eu já soube, hoje eu esqueci, o protozoário que causa a malária, o plasmodium, né, ele infecta a hemácia, ele invade a hemácia, procria ali dentro, arrebenta a hemácia e sai arrebentando tudo. É onde o cara fica com pouco glóbulo vermelho. A anemia, né, uma anemia genética, não é a ferropriva, que é da alimentação. Por alguma razão, esse plasmodium, ele não consegue infectar a hemácia defeituosa. Então o que acontece? O cara continua sendo doente. Ele continua cansado, continua fatigado, mas ele mora num lugar onde ele não vai morrer de malária. Enquanto o cara que tem hemácia normal pode morrer de malária lá quando criança, quando jovem, né? Antes de atingir a idade reprodutiva. E esse cara não. Bem ou mal, ele vai capengando, mas ele fica adulto, ele atinge a idade reprodutiva, ele está sempre cansado, mas para dar uma fincada, o cara sempre arruma força, e esse gene ele foi se espalhando ali. Tá? Então a mutação ela é aleatória e o ambiente que decide se aquele gene permanece ou não. E por que a mutação desse ADH4, que potencializou em 40 vezes, né, a capacidade de metabolizar o álcool, foi vantajosa ali? O que acontece é o seguinte, são acasos. Né? Aconteceu de que na época que houve essa mutação, em alguns indivíduos do grupo, estava havendo alterações climáticas, né? E as florestas estavam encolhendo, o que levou a uma escassez de alimento. Né? O número de árvores foram diminuindo, os ancestrais eles tinham uma dieta basicamente vegetal, de frutas, etc. Foi diminuindo, e o que esses macacos ancestrais nossos, né, eles tinham que fazer? Eles não podiam mais escolher o que comer. Eles até preferiam comer as frutas frescas, mas chegou um momento em que eles tiveram que descer da árvore e comer ali as maduras, né? As que já estavam fermentadas, que não eram a preferência deles, mas não tinha outra opção. Então o que aconteceu? Eles passaram a ingerir diariamente ali uma quantidade de álcool muito maior do que antes. Quem tinha o gene metabolizava e seguia em frente. Quem não tinha esse gene se intoxicava, ou morria,
ou ficava doente, ficava mais vulnerável a predadores. E o que aconteceu? Mesma coisa. Esses foram passando para os descendentes, né? E isso foi incorporado. E nós, meus amigos, né? Humanos, gorilas e chimpanzés, herdamos aí esse gene. Né? Então, na verdade, esse gene aí, ele aumentou, né, a nossa chance de sobrevivência. Tinha aquela coisa do odor, a gente já associava o álcool à comida, teve esse gene que potencializou isso aí, e coincidentemente numa época em que isso foi crucial. Se não houvesse essa mutação, talvez a maioria tivesse morrido por intoxicação alcoólica. Os que tinham o gene não morreram e passaram adiante, né? E felizmente chegou aqui até nós. E o terceiro pilar, né, é o efeito aperitivo. É sabido, né, que o álcool em pequenas doses ele atiça, ele ativa o apetite. Tanto que, por exemplo, eu tinha um avô que ele fazia isso. O pessoal da roça é muito comum. Ele chega em casa, a mulher está fazendo a comida, e antes dele comer, ele toma lá uma pinguinha. Toma um aperitivo, meu avô falava. E aquela pinguinha ali, aquela branquinha, dava uma... Né? Não é à toa que o biotônico Fontoura, que a molecada tomava na infância, abriu o apetite. Ele tinha, sei lá, 15%, 16% de álcool. Você tomava aquela colherada de biotônico, você ficava com muito apetite. Então, os macacos que tinham esse gene, que comiam mais frutas fermentadas e que tinham uma quantidade de álcool, eles tinham mais fome. Né? Eles acabavam comendo, se alimentando de forma mais rápida, em maior quantidade. E com isso, eles conseguiam mais energia do que os outros. Tá? De novo, tudo aquela chance da sobrevivência. Né? Então, isso foi fundamental na teoria do macaco bêbado, né? Associar o álcool ao caminho para o alimento, a coisa do gene que permitiu que, numa situação de emergência, ele conseguisse metabolizar, né? E essa coisa do aperitivo, dá mais fome, ele come mais do que o outro, que não tem o álcool, que não consegue metabolizar, e ele acaba tirando o alimento daquele, e ele sobrevive e passa esses genes adiante, né? Mas qual que é a questão? Quando fala que o macaco ele toma uma latinha de cerveja por dia, claro que é uma latinha, não uma cerveja. Ele consome isso na forma desse álcool fermentado. E também ele não toma de uma vez só. Né? Ele consome aquilo ao longo do dia dele. Não sei quanto tempo ele passa se alimentando. Né? Então, realmente você nunca vai ver um macaco bêbado aí. Né? Acontece com o ser humano, a gente sempre extrapola coisas, a gente sempre potencializa o que é instintivo nosso. Né? A gente vive existe um termo evolutivo que diz que o ser humano ele se encontra num descompasso evolutivo. Por quê? O meu corpo, o meu cérebro, ele ainda guarda esses genes. O cérebro humano ele ainda guarda esses genes. Ele ainda associa o álcool a uma recompensa alimentar. Né? Então, por isso que o álcool dá prazer tanto assim para a maioria de nós, uma grande parte de nós, né? O cérebro nosso ainda funciona como o cérebro de lá. Né? O nosso organismo, em termos biológicos, de funcionamento, de fisiologia, nós somos o mesmo homem que vivia nas cavernas. Só que a gente foi modificando o ambiente, a gente foi criando coisas. Né? Então, por exemplo, o macaco nunca vai ficar bêbado. Talvez ele até gostasse, não sei, mas não vai por quê? Ele não tem acesso tanto ao álcool. O ser humano aprendeu a fermentar. Ele domesticou essa fermentação, ele trouxe para a casa dele a fermentação, ele produz o álcool na quantidade que ele quiser, ele aprendeu a destilar. Né? Então essa que é a grande diferença. Né? Nós temos isso tudo, mas enfim. E aí, meu amigo, com essa coisa da hipótese ali, do macaco bêbado, né? Os seus problemas eles estão praticamente resolvidos. Né? Quando a sua mulher começar a falar, né, bebe demais, que não sei o que, você fala, não, a culpa não é minha. Eu tenho uma mutação genética. Eu tenho uma condição congênita, né, que me leva a isso aqui. Né? E até hoje, né, nenhuma engenharia genética consegue ainda consertar esse gene. Ainda bem, não é? Então você fala, não, eu tenho uma condição congênita. Né? Hoje tudo é uma condição, eu estou dentro do espectro congênito. E sua mulher vai acreditar? Não vai acreditar. Né? A sua mulher, ela vai ficar, como dizem, puta, ela vai ficar com a macaca. Mas até aí, não tem problema, meu amigo. Nós estamos com o macaco.
sentados no galho, né, de uma grande árvore, cada um com o seu canecão na mão, certo? E é isso, viva aí o chimpanzé, o gorila, o ancestral comum e principalmente, meu amigo, viva a mutação do gene ADH4. É isso aí.